Oi, como vai? Neste tutorial nós veremos como é que a gente pode criar uma rocha, um pedaço de fragmento brilhante utilizando alguns recursos básicos na versão 2.82. Vamos então criar aqui um objeto que vai ter uma aparência aqui de um cristal. Eu vou deletar o objeto cúbico e vou adicionar na nossa área uma mesh, que pode ser um cilindro. Esse cilindro, se eu aproximar, vocês vão ver que ele tem uma quantidade de vértices grande. Está com 32. Eu vou diminuí-la para 7. Vou fechar as configurações. Eu vou entrar com esse cilindro no modo de edição. Vindo aqui em cima, Edit Mode. Vou ativar a opção de faces. Vou selecionar essa face de cima, clicando com o botão esquerdo. Vou dividi-la usando o recurso Pock Faces. Pode ser feito selecionando o Face e usando essa opção Pock Faces. Vou ativar a opção de trabalhar com os vértices. Vou selecionar essa vértice central com clique esquerdo e vou ativar o transformador de movimento, que é o Move. As setinhas vão aparecer, vou encostar o cursor na seta azul, pressionar o botão esquerdo e trazê-lo para criar essa forma pontuda. Vamos repetir esse processo na face de baixo. Vamos dar um giro orbital pelo gizmo, ativar Faces, selecionar essa face de baixo, vir em Face, usar o recurso Pock Faces. Vamos ativar os vértices, selecionar essa vértice do centro, encostar o cursor na seta azul e trazer um pouquinho para criar essa forma que vocês estão vendo, como se fosse uma forma de um cristal. Para desarrumar essa forma, para ela não ficar muito idêntica, nós vamos fazer o seguinte, selecionar algumas vértices e usar o transformador para deslocá-la e criar uma deformidade aqui na malha. Vocês fazem ao gosto de vocês, tá? Aqui para mim está ótimo. Vou usar a Object Mode para poder criar aí o efeito que eu preciso. Vamos aplicar nessa forma agora alguns modificadores que farão um efeito interessante. Clicando no ícone Modifiers, nós temos como adicionar um modificador do tipo Generate, que vai ser o Bevel. Vamos abrir aqui as configurações. A única coisa que eu farei nesse modificador Bevel é vir aqui na opção Offset e usar o valor 0.01 Enter. Não vou aplicar, vou apenas fechar a configuração. Vou então aplicar dessa vez um outro modificador, que será o modificador do tipo Subdivision Surface. Nas suas configurações, eu vou colocar aqui em Subdivisions o Render em 3 e a Viewport em 3. Não vou aplicar, vou apenas fechar as configurações. Nós vamos usar agora um terceiro modificador, que é o Displace. Mas para eu usar esse modificador, eu vou precisar criar uma textura para o efeito que eu preciso. Então eu vou vir aqui no editor de propriedades e buscar o ícone de texturas, que é esse ícone em forma de um xadrez. Clicando em New, ele já cria uma textura do qual ele dá o nome de Texture. Eu posso mudá-la. Vou botar textura exemplo. Vai ser o nome da nossa textura. O tipo pode ser uma textura procedural, uma imagem ou até mesmo um vídeo. Mas eu quero, nesse caso, utilizar uma textura procedural. Vou clicar aqui e vou usar essa do tipo chamado Distorted Noise. É essa textura que eu vou usar no experimento. Com ela aparecendo, eu vou então selecionar de volta o objeto e clicar em Modificadores. Vamos então aplicar o terceiro modificador. Vou usar para isso, dessa vez, um de deformidade chamado Displace. Ele cria essa deformidade inicial, mas eu preciso da textura que eu criei. Então eu vou vir aqui na opção Texture, clicar no xadrezinho, e eu tenho aqui o nome daquela textura exemplo. Vou selecioná-la. Ele desarruma totalmente a malha, mas eu vou ter que organizá-la. Então eu volto aqui em Straight e vou utilizar o fator como 0.01. E vou fechar também o modificador. Se eu aproximar aqui, vocês vão ver que ele tem uma malha ainda com aspecto áspero. Então eu vou utilizar o botão direito e vou usar o recurso chamado Shade Smooth, que suaviza a malha. Tendo suavizado essa malha, vamos aplicar um material nesse objeto. Para eu poder ver o material, eu vou vir aqui em cima, ativar a opção da Viewport renderizada, que é o render em tempo real. Vamos então aplicar um material para esse objeto. Clicando aqui em Material,
ele não tem um material por enquanto, vamos dar um new. Ele cria já um material inicial, porém esse material ele já dá um nome aqui de acordo com o padrão aí do sistema. Nós vamos clicar, eu vou mudar aqui e escrever material externo e vou dar um Enter. Vamos mudar aqui algumas configurações. O Base Color que eu vou usar nele vai ser uma cor vermelha. Vou empregar nesse material um recurso para dar brilho. Vou vir aqui em Roughness, diminuir o valor para 0.17. Vou correr até a opção IOR, é o índice de refração de luz, ele está utilizando 1.450. Eu vou utilizar o fator 1.95 e dar um Enter. Em Transmission eu vou utilizar o recurso de transparência usando o fator total 1. Vou então ativar na opção mais abaixo chamada Setting, que são as configurações, essa opção chamada Screen Space Refraction. Para poder usar esse recurso eu tenho que voltar em Render, ativar o Screen Space Reflections, abrir e utilizar a opção chamada Refraction ativa. Notem que eu tenho um ambiente aqui numa cor cinza, influencia muito na propriedade do material. Então eu preciso mudar esse ambiente. Se eu clicar aqui em Word, vocês vão ver que eu tenho um seletor aqui usando cinza. Eu posso alterá-lo para dar cores diferentes aqui no meu plano de fundo. Mas eu não quero cores, eu quero uma imagem. Eu vou usar para isso a imagem HDRI, que é uma imagem de alta resolução, que eu baixei junto à internet, que vocês podem fazer o mesmo. Clico no pontinho e uso essa opção aqui chamada Environment Texture, ou seja, textura de ambiente. Com isso esse fundo vai ficar rosa, ele está pedindo que eu acrescente no ambiente uma imagem para poder fazer o efeito. Tem que ser a imagem HDRI. Como eu tenho uma pasta com imagens, eu vou clicar aqui. Nesse caso, eu vou clicar em Imagens HDRI e vou buscar essa opção aqui. Vocês podem usar a imagem que vocês quiserem. Vou usar o Open Image. A imagem passa a ter influência sobre o objeto. Se eu movimentá-la, a intensidade de luz de onde vocês buscarem vai interagir na malha do objeto. Eu não quero que essa imagem apareça aqui no fundo. Eu quero que ela seja exclusa, mas eu quero que mantenha a luminosidade dela na superfície. Então um dos recursos que eu posso usar é voltando aqui em Word, na opção Strength, que é a força, em vez de 1, eu vou clicar no pontinho e vou usar um recurso aqui, ó, que está com a nomenclatura de Ray Depth, que é o raio de profundidade. Veja que eu mantenho as propriedades, mas ela sai do fundo. Então aqui, ó, eu já tenho o nosso objeto inicial para o efeito. Eu vou criar uma duplicata desse objeto para fazer o efeito que eu preciso aí do brilho. Então eu vou usar o Shift D. Veja que eu movimentando o mouse eu já tenho uma duplicata. Eu vou usar o S, que é o botão direito, para fazer esse objeto voltar para a posição do original. Vou ativar o Move. Vou trazê-lo aqui para esse ponto. Vamos então usar aqui o recurso de escala para diminuir esse objeto, porque nós vamos colocar esse objeto internamente dentro do outro. Usando os eixos de escala aqui, eu posso afiná-lo de acordo com a coordenada que eu quiser. Esse objeto está trazendo material que eu apliquei no primeiro. Eu não quero isso. Eu vou mudar o material dele. Eu vou clicar em materiais. Se eu rolar as configurações, vocês vão ver que eu já tenho um material externo, que é o do primeiro objeto aqui que nós criamos. Eu preciso criar um material interno, que vai ser desse segundo objeto. Eu vou clicar em mais. New, ele cria um material com o nome padrão, eu vou mudar e vou colocá-lo como material interno. Aqui eu vou utilizar uma cor. Quem é a cor? Vermelho. Eu vou aplicar esse material entrando no modo Edit Mode. Selecionando, o material está aqui criado, eu vou utilizar a opção Assign. Apliquei o material nessa segunda forma, volto a Object Mode. Vamos então encaixá-lo dentro do primeiro, ativando o transformador. Eu vou arrastá-lo e vou colocá-lo aqui. Vamos agora ativar o efeito Bloom, clicando em Render. Bloom. Nós vamos ter um brilho aqui intenso sobre o efeito. Vamos aumentar essa intensidade para dar mais bloom no efeito. Se vocês movimentarem, eu tenho um material brilhante, ó, utilizando esse recurso.
mas nós vamos mudar a cor do material externo. Isso pode ser feito nós selecionando o primeiro material, que é o cilindro, e vamos voltar lá em materiais, mudá-lo para uma cor, nesse caso um verde. Se movimentarmos a malha agora, nós temos aí um objeto brilhante com um simples efeito criado aqui através de formas e uso de alguns materiais para fazer o efeito que estamos vendo. Cabe à criatividade de vocês utilizarem outros recursos para criar efeitos distintos. Se, por exemplo, eu tivesse utilizado no cilindro 1 um material com um perfil aqui de emissão, poderia vir aqui, usar um objeto de emissão, utilizar uma cor vermelha, utilizar uma força maior, eu poderia dar mais intensidade aqui no brilho do objeto. Então cabe agora vocês usarem a criatividade e utilizar o material para o efeito que vocês precisem. Fica aí a dica, até o próximo tutorial, bom proveito e até mais.